Fala pessoal, o Back do Futuro de hoje, né, trazendo aí mais uma distopia. A gente falar um pouquinho de A Ilha, né, vamos trazer uma perspectiva, né, diferente, né, do que a gente vê por aí geralmente, uma análise um pouco mais profunda desse filme que tem vários aspectos para ser analisado, né, tem várias camadas aí de profundidade, a mensagem que ele quer passar, né, então deixando bem claro que aqui é a nossa visão, né, a nossa opinião. Você está convidado aí para deixar a sua na seção de comentários, né, então A Ilha aí, né, quem viu ou quem não viu, é aquele clássico filme, né, de 2005, que traz o que um grupo de pessoas ali que vive, né, até então a gente não entende direito onde que eles estão, né, mas é um complexo, né, que dá a ideia de ser subterrâneo e tal, e que todas as pessoas estão ali com uniforme igual, tal, né, parece até uma empresa, né, e o sonho deles, né, que é a ilha, né, então o que que seria essa ilha? Seria um lugar que tiraria aquela pessoa e levaria para uma a ilha é vendida como um paraíso, né? Passa na televisão, as pessoas assistem o evento de loteria, né? Juntas ali, quando alguém ganha, né? É celebrado aquele momento, né? Ó, você vai para a ilha, tal, você conseguiu, né? Parabéns, aquilo outro. E as pessoas comentam quanto elas queriam ir para essa tal de ilha, né? Então essa mais ou menos é a premissa do filme, né? Por que as pessoas iam querer para essa ilha? Em teoria, o mundo acabou, né? Dentro da cabeça, dentro desse mundinho deles, né? E o mundo não que acabou, mas ficou tudo poluído e meio que o refúgio das Inabitável, pessoas. né? Isso e o refúgio dessas pessoas, o único lugar que era o oásis, né? Que foi criada essa realidade, né? Qualquer um que viu o filme sabe disso. Não era realidade, não tinha acabado o mundo. Mas esse único lugar não poluído era a ilha. Então as pessoas eram sorteadas, meio que uma loteria, né? Ela até tinha esse lado de loteria, né? A gente tinha conversado em filmes anteriores que não lembro até qual que você falou, Silas, que se tivesse ainda loteria no processo, no fator, né, tornaria até isso mais sádico, né, o papel do filme inteirinho, O né? Preço do Amanhã, acho. E isso, que se tivesse uma loteria, as pessoas iam se sentir, as que fazem parte, pouquinho que ia conseguir entrar no 1%, né? A pessoa que conseguiu ali, né, entrar no filtro ia ficar até mais genial, né? E a lógica, um pouquinho, por mais que não pareça de cara, ele é uma crítica em muitas instâncias, a gente vai falar aqui durante o nosso entendimento aí do filme, né? Mas para ficar claro, as pessoas eram sorteadas e mandadas para a ilha, né? E aí, para a gente pegar aqui, eu vou até pegar o nome dos dois, né? Lincoln Six Echo, que era o Ian McGregor, né? O escocês, e a Johansson era a Jordan 2 Delta, né? Os dois eram ali, literalmente, era nome de fábrica, né? Você faz uma peça, essa peça aqui é a 61257E40. Essa outra peça aqui é a 52E3440. Os dois eram peças, né? Até o nome, assim, parece até bonito quando a gente Não é vê, uma né? pessoa, é um item, né? Exato, aí as pessoas olham de fora, nossa, porque em inglês é bonito e tal. Não, no fundo era o que? Eram duas peças que estavam no inventário, só que as pessoas não tinham conhecimento. Você fazia aquele clone, né, de pessoas que eram da parte externa, né? Eram gente que contratava gente rica, porque era o estoque de órgãos dela, né? Tinha que, se desse algum problema, o cara ficasse com problema no fígado, no coração tal, tinha o plano B, né? De não ter que correr atrás de transplante de órgãos, né? De alguém que pudesse dar. Pegava exatamente com o seu DNA de alguém que estava surgindo ali. Então, eles tinham uma mentalidade, até a gente olha na ilha mesmo, né, quando eles estão todos juntos ali, eles são muito infantis, não tem sentimento, né? Você vê ali que é um degradê. Os uniformizados, né, eles não têm muito isso. A beleza feminina, masculina não é muito promovida, né? Eles têm uma mentalidade de criança, porque eles realmente estão ali para ser utilitários, né? Não tem um desenvolvimento humano, não tem um desenvolvimento mental. A curiosidade até deles, assim, é controlada, deve ser por droga, né? Várias vezes a gente vê eles tomando algumas coisas ali, e o único que vai lá e destoa e começa a fugir desse mundo que eles criam, né, para manter eles domados, né, para serem depois levados para o abatedouro, né? No fundo é isso, né? Usar eles só os órgãos, no fim eles eram mortos para usar os órgãos, algum punhado deles, né? Na E verdade, o mundo não estava destruído coisa nenhuma, né? Era uma mentirinha que exato, eles contavam ali para manter esse banco de órgãos, né? Vamos chamar assim, essa reserva dos ricos aí que tinham condição de bancar, né? Dá exato. para fazer um paralelo aí, falar que eles viviam dentro de uma Matrix aí, vivendo uma outra realidade, falando que onde eles estavam era o real, mas na verdade o real era um outro lugar, né? Claramente eles fazem esse paralelo, né? É o governo aliado aos ricos, né? Tem uma relação clara. O presidente dos Estados Unidos, dentro do contexto, ele tem um clone dele interno como reserva de órgão. Eles fizeram um conluio, né? E que dá a entender que o que acontece. Obviamente que são clones deles, né? Mas são clones em versões o quê? Que não tem poder nenhum na mão deles. São clones que são povo no fundo, né? Apesar de ser um clone de um rico, é um clone pobre. É um clone que não tem controle nenhum. Que ele só serve para quê? Para ser engrenagem dentro do sistema, né?
Então, o que acontece? Faz meio que um paralelo, e as pessoas talvez não gostem de ouvir isso, mas um paralelo com o problema com o capitalismo. Que no fundo, as pessoas se lascam de trabalhar, né? Se mata ali na base, né? Para no fim ser o quê? É carne de boi, né? É utilizado no fim para morrer, entregar os órgãos, entregar o valor que elas têm, que o valor é o quê? Só os órgãos dela, mais nada, né? É a vitalidade delas, né? Enquanto tiver vitalidade, está funcionando. Quando não tiver, joga de lado. Então você vê assim que tem todas essas simbologias por trás, e aí a gente não sabe se é uma ironia ou não também, né? Diversas vezes, como o Michael Bay, né? Ele veio do ramo publicitário, ele já trabalhou com marcas grandes aí de tênis e tal. Várias vezes você vê assim, marcas de tênis, de TV, tal, grandes marcas ali, né? Sendo promovidas, eu não sei até qual é a lógica por trás dessas máquinas terem pago para colocar lá dentro. Se no fundo era uma crítica em relação a isso, que no fundo as pessoas compram, né? Achando que estão comprando uma linha de produto, tal, uma marca, querendo se identificar com aquilo, ter uma identidade por trás daquilo ali, né? Se diferenciar, né? Se reconhecer ali, mas no fundo é o que é um uniforme geral. A galera compra, que no fundo é igual. Você olha a multidão, é todo mundo igual, não tem diferença. Então é meio que povão. É uma crítica ao consumo que as pessoas querem consumir para se encontrar, para ter uma identidade que no fundo não serve para nada. A pessoa não consegue, não tem essência por trás daquilo. É só estética, né? A estética manda em tudo e o povo consome, vai sendo usado na roda. E no fim das contas serve para nada. A pessoa acaba sendo no fim o quê? Boi de abatedouro. Vai conseguir escapar da ilha? Não vai. Uma hora vai ser sorteado, porque o sorteio é quando a pessoa precisa, vai ser usado como N outras formas ali, né? Não só órgãos, né? Vai saber se talvez arrancar o sangue e tal. E aí volta de novo. É reaproveitado, joga para dentro e recriado em laboratório e volta o ciclo de novo, né? Mantém a roda girando, né? Do jeito que ela funciona sempre. É uma ilusão, é uma esperança, né? Que se fala, é a esperança que faz aquele tipo de pessoas vencer o dia a dia, né? Ela pensa, não, eu vou chegar lá, um dia vai ser a minha vez, né? E, na verdade, chegar a vez dela é, na verdade, a condenação, que ela só vai fazer, né? O dono dela ter longevidade, né? Mais ou menos o que a gente vê na lógica, né? Do mundo tão, né? Então, o cara sonha ali como oportunidade. São muitos poucos ali escolhidos a dedo, entre aspas, né? E o cara, na verdade, o que ele está fazendo é só quem está em cima dele, está alimentando quem está em cima dele, está deixando quem está em cima dele cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, né? É o sonho do consumismo moderno, né? As pessoas querem sair do grinding, né? Sair talvez ali, né, numa certa parte da vida ali, conseguir ter um descanso. Então, é o sonho do consumismo é você não precisar mais se lascar de trabalhar. Então, ele pega até isso, a ilusão, né, de uma ilha, a ilusão de você ir para o Caribe, né? A ilusão assim, ó, vamos aqui lascar de trabalhar porque com isso daqui, né, a gente consegue lutando, indo contra, né, para acumular, para conseguir ir para lá. E no fim, o que acontece? Alguém vai para a ilha de fato? Não vai. Então, é meio que muita gente quer esse sonho, né? E acha que consegue ir atingível, mas se lasca, trabalha igual um condenado para não chegar na ilha no fim, né? Que no fim morre antes de chegar na ilha, né? Ou nem O chegar fim é a perto morte, dela. né? Exato. E aí, a ilha é a morte, né? Porque eles buscam tanto ir para a ilha, que nem olham, né? O que eles estão largando de lado, o que eles estão entregando, quem eles estão confiando, né? Tem uma cena que é o despertar do personagem do McGregor, né? Não lembro se é uma mariposa, se é uma borboletinha, né? Que começa a perseguir atrás dela, assim, né? E ele meio que vai descobrindo, né? Que existe um mundo por trás daquilo. É mais ou menos também a gente tem esse despertar, né? Você tá ali, de certo modo, programado, né? Para acreditar numa coisa, para entender alguma coisa. E você entender como funciona de verdade, você tem que ter essa curiosidade, né? Você tem que seguir aquele instintinho ali, sair do casulo, né? Sair da bolha e ver, putz, é assim que funciona, né? Na verdade, a gente está sendo usado, né? Que é o personagem do Ian, né? E ele ainda tem um papel importante porque ele traz a Scarlett com ele, né? Tipo assim, ó, na verdade, o que está acontecendo aqui é isso, aquilo, outro, né? Não é bem assim que funciona. E eles, inclusive, descobrem lá as relações, né? Porque estava inerente deles, assim, que eles escapam da ilha e falam assim, opa, parece que eu gosto disso aqui, né? Os sentimentos eram suprimidos, né? Aí eles eram infantilizados, eles eram literalmente também não perder o controle, né? Então, se você até tem paralelos anteriores que falam isso, né? Quando o ser humano ele está relaxado, quando ele não está com um propósito na cabeça dele, né? Quando você deixa ele em uma circunstância mais menos ávido, né? Menos desejoso, menos com vontade de ter relações, de ir atrás de N outras coisas, né? Ele fica com um objetivo muito claro, né? Fica muito mais fácil de você manipular, né? Se você vai lá e dá pão em circo, né? O fundo é o pão em circo, né? Para você acalmar as massas, né?
E essa mariposa, a mentira toda, é toda uma grande mentira feita. Se você consegue questionar uma parte dessa mentira, tem várias obras que trabalham em cima disso, né? Mas você coloca um tesquinho, entendeu? Dá uma Uma quebradinha nessa centelha. mentira. Isso, por quê? Era um mundo que estava destruído, não tinha sobrado nada, poluição absoluta. A mariposa entrou. Então, se tem uma mariposa, o mundo lá fora não está destruído, né? Não está completamente poluído. Por Se a onde ela mariposa entrou, está de onde viva, ela veio, né? veio do duto, né? De ar que veio de fora, né? Que eles estavam no meio do deserto, se eu não me engano. Eles tem até a cena que eles abrem, né? E para conseguir fugir dali tem que andar bastante e correr até a primeira cidade, né? Fantasma, né? Do E interior tinha dos Estados aquela, Unidos. eles falavam, se eu não me engano, se você sair lá, você vai morrer, né? Você não consegue respirar o ar lá fora, né? Tipo Cloverfield, né? Mais ou menos. O Michael Bay, acho que a gente não está tão habituado a ele fazer filmes desse jeito, né? Ele até Fio faz cabeça, uma. né? Exato, mas ele até tem assim a estética igual dos outros dele, tem pessoas lindas, né, fazendo os papéis principais, tem tudo a gente tem até os barcos, né, que barco, carro, né, que tem toda uma simbologia Carro por de trás, né? luxo, né? E isso que o cara é um produtor de carro de luxo, né, o cara o original que contratou o clone, né? Mas mostra isso também, né, dos sonhos que eram alimentados também. Dentro da ilha tinha esses sonhos que são humanos também de alimentar o que a ilha poderia ser, né? E tinha lá marcas de carro, gente, né, modelos muito bonitos e tal, ainda seguiu essa linha. Mas é interessante que para ele não se incriminar com o governo, não virar talvez ter censurado, né? Ele faz de forma proposital. As versões mais ruins possíveis, né? Os caras que contrataram os clones, todos eles falavam em sotaque britânico. E os caras que, que são os bonzinhos, o pessoal criado, o clone, né? Que não estava ali de trouxa nas circunstâncias, todos os sotaques americanos. Então, a gente vê assim, até nisso ele procurou esquivar, falou assim, olha, não é bem assim, não é aqui o nosso contexto, né? A gente está falando do geral, né? Do mundo, de outro lugar. Que ainda era uma época que o estrangeiro é estrangeiro, né? E o nosso aqui não é isso, não é bem assim e tal, né? Extrapolando um pouquinho para fora do filme, Bira, dá pra gente pensar. A gente sabe que o que rege o mundo, né? Quem trabalha, quem legisla, né? É 1%, né? São os super ricos, né? A gente não tá falando aí de quem viaja uma vez por ano, né? E anda de Mercedes, né? A gente tá falando dos super bilionários aí que tem, né? Poucas pessoas que concentram mais dinheiro que o mundo todo junto, né? Mas já que são eles que fazem a lei, né? Imagina a gente pensar um futuro aí não tão distante, né? Com o avanço de engenharia genética, por exemplo, né? Chega ao ponto dos super ricos falar assim, ó, vamos montar um estoque de órgãos para a gente aí, né? A gente vai criar in vitro, né? Um ser, mas abre-se uma lacuna na lei, ó, desde que não tenha nascido de uma pessoa, aquilo ali não é humano, na verdade é só um banco, não sei o que, ali começa a se subjetificar o conceito de vida, né? Fala, não, isso aqui não está vivo, é uma segurança, um escape é meu, é minha propriedade, né? Eu comprei, eu paguei com meu dinheiro. Você realmente ter laboratórios avançados, você vai manter esse ser humano lá vivo e saudável para quando e se, né, esse rico precisar, for lá e usar como uma fonte de órgão, uma fonte de vitalidade, transfusão de sangue, alguma coisa ali, seria a compatibilidade perfeita, né? Sistema desse jeito, né? Para eu conseguir eternamente se manter. Vai ter pessoas muito mais longevas, né? À custa de outros, né? Obviamente, né? De pessoas que são consideradas clones, né? No contexto. E aí a gente chega no ponto principal, assim, a gente está indo para uma era que para alguns é bom, para outros não tão bom, que as pessoas estão muito menos espirituais, né? E muito menos ligadas a uma deidade, né? A questão é a seguinte: quais eram as barreiras para certas coisas serem feitas, né? A gente lembra do exemplo do italiano, que foi em alto mar, não sabe se ele clonou alguém. Lembra que ele tinha a ideia de clonar alguém? Ele tinha a ideia lá atrás que ele queria. Desde a época, que faz bastante tempo, da Dolly, né? Que não é refrigerante, né? É a ovelha, para ficar claro. E o cara quis fazer, já que não estão me deixando em tal lugar, eu vou aqui fazer meu experimento em alto mar, em águas internacionais. Ninguém sabe se ele fez ou não. Então, vai chegar no momento que talvez as barreiras que se tinham antes, né, não vai ter mais essas barreiras. E aí, até que ponto, entendeu? As pessoas aqui, a gente conversando, as pessoas que são humanas, nós somos humanos e temos também nossas formas de acreditar nas coisas, né, cada um com a sua, mas até que ponto vai ter outras barreiras para pessoas não fazerem coisas assim desumanas com outros, né? Não produzir um ser humano para utilizar isso e vampirizar tudo dele, né? Órgãos, sangue, tudo. Porque qual que vai ser a barreira limítrofe? Qual vão ser as pessoas que vão ter essa ideia? Isso é humano, isso é desumano, isso é ético e não é ético. A ética em si, o conceito, né, por trás é muito complexo, né? Não é tão direto e reto. Então agora, porque agora as pessoas pensam de forma diferente, isso aqui não pode mais rolar. Isso pode rolar, isso não pode. Então a gente está caminhando, né, esses passos, né, mais à frente, que a gente já está entrando em engenharia genética, né? Já são Eliminar a mais doença caros. congênita, né? E aí a gente está entrando nesse mundo que talvez as barreiras e os limites sejam diferentes, porque
vai ter uma corrida entre países para você ter esse desenvolvimento da saúde, que é muito bom para a gente saber que a gente vai conseguir solucionar talvez várias dessas doenças. A questão é, a custa do quê? A gente vai ter experimentos, por exemplo, teve há pouco tempo atrás na China, inclusive ninguém sabe, né? Falaram na China que eles puniram o cara que fez isso, mas ele fez alteração genética do embrião de gêmeas na China, né? E falaram que era para elas não contraírem, se não me engano, HIV. Mas esse pequeno material genético que foi alterado no DNA delas, falaram que pode ter impactos gigantescos na intelectualidade delas, no cérebro, no desenvolvimento mental delas. Estava lendo num artigo, isso aí, quem quiser procurar está no Google. Mas assim, pode ser positivo e pode ser negativo. Podem ter criado duas pessoas que não vão conseguir ter qualidade de vida. Podem estragar a vida de duas pessoas a custa disso, entendeu? Acabaram de fazer isso, entendeu? Dentro de não sei se foi em território chinês, mas foi um chinês que tinha feito. Barreiras que foram talvez transpostas no passado por pessoas que eram italianas, da Europa e de outro lugar. Então, até que ponto isso vai virar, entendeu? Vai virar uma bola de neve a ponto de não ter mais controle, né? Porque a humanidade quer fazer as coisas de forma humana, né? A gente não quer sair fazendo rato de laboratório de todo mundo. O filme também, fora essa contextualização que a gente fez, ele também aponta para um caminho que não está tão longe assim, né, do nosso futuro. É um futuro de médio prazo, médio a longo prazo. A terceira, quarta onda de revolução tecnológica vai ocorrer isso, alteração genética, né? De você conseguir produzir seres com genética idêntica e com órgãos parecidos ou iguais, né? Que a pessoa não tenha que recorrer a outras pessoas, né? Que não tenha mais tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos vai mudar. Até isso, né? No futuro não vai ter tráfico de órgãos como é hoje. Talvez o tráfico Isso pode ser outro. feito escondido, inclusive, né? Ser vendido como um Exato. milagre da medicina, né? A pessoa acha que está comprando ali um backup de órgãos, né? Ela não sabe o que rola por trás, entendeu? Exato, escondido embaixo da Tudo terra. automatizado, né? Exato. Não vai precisar ter gente ali, não vai ter cúmplice, não vai ter whistleblower, né? Vai ser tudo feito. Pode ser uma dark factory aí de órgãos, inclusive, né? Aí você vai tocar, né? O mercado negro já existe, né? Já existe essa demanda por órgãos, né? E gente que paga alto, né? Não é barato. Então é só questão de se fazer possível, né? Oportunidade Exato. faz o ladrão, né? Já diz o ditado.